Olá pessoal, vamos dar continuidade para os vídeos. Hoje vamos falar sobre ETF SGOV. É um ETF de renda fixa americana. Hoje, esse ETF da renda fixa americana ele está pagando por volta de 3,60 ao ano. E ele tem a rentabilidade aparentemente baixa, diferente do Brasil, que o Brasil ele está pagando nos títulos 14,25. Por quê? Porque o Brasil ele tem um risco fiscal, ele tem o risco do calote. Então, os investidores, as pessoas que estão investindo, trazendo seus dólares para cá, ao comprar um título do governo, eles exigem um prêmio maior. E nos Estados Unidos, gente, ele está pagando por volta de mais ou menos 3,60, quase 4%. Lembrando, se você for olhar alguns anos atrás, vamos colocar aí 5, 7 anos, os Estados Unidos ele pagava por volta de 1%. Lá já chegou uma data que foi até negativo, que foi até zero. Você tinha dólares lá, seu dinheiro não rendia nada para você investir em um país emergente como o Brasil, que tem o risco fiscal, o risco político e a premiação é muito maior aos os investidores de outros países quando pegarem seu dinheiro para investir, pede uma premiação maior. Então esse ETF é o ETF básico da renda fixa americana, 3,60 ao ano. Ele paga por volta ao mês, né, os dividendos dele, e sempre vai se renovando a cada 3 meses. E é aquele valor, aquele ativo que a pessoa compra. Eu estou falando por mim, não é nenhuma recomendação, nem de compra nem de venda. Você não pode prestar atenção em qualquer canal do YouTube aleatório, você tem que procurar um investidor credenciado. Então, é aquele ETF que eu compro, que para não perder tanto valor, para não perder tanto valor, porque a própria a própria instituição Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, fez um documentário no início do ano que nós brasileiros, com uma moeda emergente, com um caos, com a dívida política, todo o cenário caótico que está acontecendo no Brasil, que nós devemos dolarizar 20% do nosso patrimônio, 20% dos nossos ativos. E assim, ele provavelmente, quando você está dolarizando, ou você compra, como que eu estou falando, um ETF SIGOV, de títulos americanos, ou você compra uma ação do Banco do Brasil, uma ação da Petrobras, uma ação da Petrobras, uma ação da Suzano, que são empresas dolarizadas que estão listadas na bolsa. Então, dessa forma, você também está se protegendo contra o impacto cambial. Então, gente, o que, que acontece? Muitas pessoas, às vezes, em momento de caos, recorrem aos esses títulos, ETF, esse golpe, mesmo com toda a dívida americana acontecendo, mas a gente vê que os Estados Unidos, os americanos, eles têm um presidente totalmente patriota, recorrendo, brigando para os seus interesses ali da sua população, sempre para tentar beneficiar ali o povo deles, né? Ali os americanos. E a gente tem uns governantes que realmente não briga pelos nossos interesses, não briga para facilitar a nossa vida, deixa, gasta além do que arrecada, porque a arrecadação do Brasil esses últimos 4 anos, nesse governo, ela aumentou quase 4 vezes. Bateu recorde. De todo histórico, bateu o recorde de arrecadação de tributos, porque por volta de cada 30, 20 dias era um imposto novo com taxade, taxade, Haddad, taxade, cada um imposto novo, e 5 meses, nós levávamos 5 meses, provavelmente esses meses aumentou para 6 meses, 7 meses para você e eu pagar impostos. Provavelmente esse tempo aumentou porque cada imposto e não temos um retorno, não temos um retorno, porque só de dívida com a taxa Selic aí por volta aí de quase 15%, nós pagamos quase, tá dando quase 1 trilhão anual. Imagine todo esse dinheiro, e assim, para pagar dívida de alguma responsabilidade de todos esses governos que ficaram aí, permaneceram aí mais de uma década, para pagar juros de uma dívida de quase 1 trilhão e sem ter nenhum retorno, porque você imagine esse dinheiro que estamos pagando, 1 trilhão, e esse dinheiro construindo casas, construindo
hospitais, construindo escolas, construindo ponte, infraestrutura. Imagine todo esse dinheiro você agilizando, acelerando a infraestrutura do Brasil e melhorando os serviços públicos em gerais que precisa. Até saneamento básico, provavelmente nem terminamos a questão do saneamento básico, tem lugares que não tem até saneamento básico. Então, provavelmente, as pessoas às vezes recorrem ao dólar, esse ETF, esse GOV, nesses momentos atuais, por quê? Porque para não ver o seu dinheiro ele corroer, ele ir passando ao longo dos anos, ele perder o poder de compra, como que, se você olhar, meu, você tem que estudar o que é inflação, por quê? A inflação, o caos, às vezes, que nem aconteceu na Venezuela, não acontece rapidamente, ela vai indo aos poucos. Se você comprar uma pizza, antes a gente pagava por volta de R$ 20. Hoje, para você comprar uma pizza, meu, R$ 50, dependendo da pizzaria, não dá. Se você comprar um produto e você marcar a data, você comprar um ano posterior, você vai ver como que esse produto ele não se encontra mais no mesmo valor. Então, se você perguntar para uma pessoa que tinha um patrimônio de R$ 300 mil 5 anos atrás e deixou o seu dinheiro parado, não fez nada, e se você perguntar para essa pessoa vai ver como que o dinheiro dele perdeu valor ao longo dos anos, como que a inflação corroeu esse dinheiro se ele não tiver, se ele não investiu esse dinheiro, se ele não colocou algo para combater a inflação, para seguir a inflação ao decorrer desses anos, esse valor provavelmente diminuiu, porque a inflação corroeu o valor desse patrimônio dele. Então, os Estados Unidos estão com problema, mas a inflação deles são bem menores. A taxa de juros, como está chegando, eu acho que eles vão aumentar aí no mês seguinte por 4% ou algo assim. Então, muitas pessoas preferem investir em uma moeda forte, uma moeda dolarizada, um presidente que está a todo momento brigando pelos interesses da população, do povo, e em vez de investir na moeda local, na moeda de emergente, na moeda de políticos corruptos, que não tem responsabilidade fiscais nenhuma, gasta além do necessário, vai deixar a conta para os próximos e você tem que estudar o que ocorreu na época do Sarney, na época do Collor, como que chegou naquela situação da hiperinflação, da desvalorização, que o Brasil ele já passou por várias moedas, o Brasil já teve várias moedas, acho que a moeda que durou mais foi o real e na época dos portugueses, bem no início, porque a gente já passou por várias moedas, várias crises. Então, gente, isso daí, esse ETF, esse GOV, americano, ele paga por volta de 3,60 anual. E vamos dar continuidade na questão no horizonte americano, no horizonte com moeda forte, no horizonte com a bolsa de valores, os investimentos que é mais de 60%, os Estados Unidos é mais de 60% global, para a gente não ser pego de calça curta, para a gente não ser. A gente já é pobre, para a gente não ser mais miserável do que 99% aí da população brasileira já se encontra, né? Porque provavelmente esse governo ele acabou com a pobreza para deixar na miséria. Acabou com a pobreza para baixar para a miséria. E tempos difíceis virão. Eu até chuto que provavelmente esses caras devem saber a próxima crise que vai vir. Por isso que às vezes não tem responsabilidade nenhuma, tá gastando além do que arrecada, porque já sabe que provavelmente vai vir uma grande crise e vai colocar a culpa nessa crise. Tá? Esse é o vídeo.